Olá, meus amigos, muito obrigado por sua presença aí neste lado de lá e eu do lado de cá. Eu gostaria, nesta oportunidade, certo, propícia, de falar a respeito de Ubirajara, certo? Ubirajara. Quando você ouve esse nome, o que é que você pensa, o que é que você sente, certo? Qual é a imagem que tem em sua mente, o que lhe traz à memória quando você pensa neste nome, Ubirajara, certo? Qual é a mensagem, qual a imagem que forma na sua mente quando você pensa neste nome, imagina este nome? Ubirajara é um cara, certo, um guerreiro tribal. Na verdade, ele é realmente tribal, não poderia ser outra coisa, né? Ubirajara é tribal. Se Ubirajara é um nome indígena, então Ubirajara é tribal. Ele pertence a alguma tribo, certo? A uma tribo de índios ferozes, certo? A uma tribo de índios que luta por suas conquistas, a uma tribo de índios guerreiros, certo? Vencedores, a uma tribo de índios que, certo, pertenceram a este Brasil, ao nosso Brasil, quando aqui os portugueses chegaram, quando os portugueses aqui desembarcaram, quando essa terra foi conquistada, certo? Então, Ubirajara. Mas Ubirajara é um nome fictício, certo? Ubirajara é um nome fictício, certo? Pelo menos o que nós sabemos é o nome de uma história de ficção. Ubirajara não é real, ele não é real de maneira nenhuma, certo? Não pense em Ubirajara como uma pessoa real, pense em Ubirajara como apenas um personagem, uma personagem, certo? Um personagem que já faz parte até da nossa história, do nosso cotidiano, da história, da nossa história, certo? Como estudante, da nossa história como leitor, da nossa história como povo brasileiro, certo? Ubirajara, quem é você? Quem você acha que é Ubirajara? Pois Ubirajara sabe quem ele é realmente, certo? Ubirajara é um cara que, certo, quem tem sangue na veia, é um cara que luta por seus objetivos, é um cara que luta por suas conquistas, certo? Este é o Ubirajara, um lutador, um guerreiro, certo? Ele é forte, ele tem consciência da sua missão. Você tem consciência da sua missão? O Ubirajara tem consciência da sua missão, certo? Ele é lutador, ele é batalhador, mas o Ubirajara é um cara, certo, tribal, ele pertence a uma tribo de índios, ele pertence a um povo que realmente é discriminado por nossa sociedade, por todas as sociedades, certo? Geralmente os índios são discriminados e por isso, portanto, o Ubirajara não vai deixar de ser um cara discriminado, ele é realmente discriminado, mas ele é um cara que luta por seus objetivos, ele corre atrás, certo? Mas o Ubirajara é um cara, certo, de 3 identidades. Ele apenas não tem uma identidade própria, não no momento, ele não tem apenas uma identidade, certo? Como acontecia entre os povos antigos, principalmente entre os indígenas, os índios eles recebiam o nome de acordo com as suas façanhas, de acordo com as suas conquistas, de acordo com suas guerras, com suas lutas, certo? Por matar determinados inimigos, certo? E não poderia ser diferente com o Ubirajara, certo? O Ubirajara também era um cara que assumiu nomes de acordo com suas conquistas, certo? De acordo com suas conquistas, ok? Veja bem, de acordo com suas conquistas, de acordo com suas façanhas. Este é o Ubirajara, o homem de 3 identidades, pelo menos 3 identidades, mas ele era um cara que sabia realmente o que queria, certo? Que sabia realmente
o que queria, certo? Para que ele veio ao mundo, ou seja, ou melhor dizendo, ele sabia para que ele veio à sua tribo, certo? Para que ele veio à sua tribo, certo? Vamos dar uma olhada aqui nesta obra, certo? E vamos ver que o que eu estou falando tem fundamento, certo? É uma obra de ficção, certo? Eu imagino o que vocês estão aí do outro lado pensando, o que vocês estão imaginando, certo? A respeito deste assunto, certo? E eu quero dar aqui para vocês uma dica de leitura, certo? Uma dica de leitura. Então leia tudo que você puder sobre assuntos os mais variados que vão aumentar a sua cultura, o seu conhecimento, certo? E nós temos aqui este assunto sobre este grande camarada, certo, indígena, chamado Ubirajara. Ubirajara é realmente um cara tribal, certo? É um cara que defende a sua tribo, defende a sua origem. É um cara que age realmente como manda a sua natureza de índio, de homem selvagem, não civilizado, certo? Então, o seu primeiro nome era Jaguaré. Jaguaré, aquilo que vence o jaguar, que vence o terrível jaguar, que vence a onça. Esse é o primeiro nome de Ubirajara, certo? Que é o seu nome do meio, certo? Que assim como Jacó foi chamado Israel, certo? Esse Ubirajara também tem um nome por qual é chamado. Mas, como em tantas ocasiões, mesmo após haver mudado de nome de Jacó para Israel, mesmo assim a Bíblia refere-se algumas vezes a Israel como Jacó, certo? Como Jacó. O terceiro nome deste camarada foi Jurandi, que significa o trazido pela luz do sol. Jurandi foi o terceiro nome. E nós ficamos aqui com este nome do meio, Ubirajara. Ubirajara foi o nome que ele assumiu após vencer o terrível guerreiro dos Tocantins, chamado Pojucã. Pojucã é o matador de gente. Pojucã é o destruidor de gente. E o Ubirajara destemidamente vence este camarada chamado Pojucã. E aí então ele assume esse nome Ubirajara. Ubirajara, ou o Senhor da lança, é o significado desta expressão, Ubirajara, o Senhor da lança. Realmente o Ubirajara tem uma lança em sua mão que foi fabricada por ele mesmo, e esta lança que ele inventou tinha duas pontas. Cada extremidade desta lança tinha uma ponta bem afiada, que ele lutava com seus inimigos e cravava no peito dos seus inimigos. Então, após vencer esse terrível guerreiro, certo, Pojucã, que na verdade
era seu cunhado, na linguagem de hoje, pois ele se apaixonara pela irmã de Pojucã, certo? E ele vence esse grande guerreiro da tribo dos Tocantins, certo? E então ele assume agora a sua nova identidade, pois ele venceu o matador de gente, Pojucã, certo? E venceu com a sua terrível lança, sua terrível arma, certo? A sua lança de duas pontas. Então ele se proclama: eu sou o Birajara, o Senhor da lança de duas pontas. Mais tarde, após vencer algumas conquistas, para conquistar, para ter em seus braços a noiva amada, a sua tão adorada, porque ele se apaixonou, Araci. Então agora ele passa-se a chamar Jurandir, o trazido pela luz do sol, certo? O trazido pela luz do sol. Então os anciãos da aldeia se reúnem para dar um nome a ele, mas acontece que ele mesmo se dá esse nome, o nome de Jurandir, mostrando assim a sua identidade. Eu é quem manda em mim, ninguém manda em mim, nenhum ancião manda em mim. Mais tarde também, após decidir sobre a guerra, uma questão de guerras, ele também toma a frente dos anciãos e ele decide, certo, ir para a batalha. Decide que a tribo, juntamente com os guerreiros sobre suas ordens, vá para a batalha, vá para a guerra. Estava afirmando a sua identidade. Mas aí ele se denomina como o Birajara, o Senhor da lança, o Senhor da lança que vence os seus inimigos, que mata os seus inimigos. E ele mostra a sua identidade. Ele mostra um pouco de arrogância, ele mostra um pouco, certo, de identidade, mostra a sua identidade própria, mostra para que vê o mundo, qual o seu destino, qual o destino da sua tribo, qual o destino do seu povo, porque ele acha que tudo está em suas mãos. O destino da sua família, o destino do seu povo e o destino dos outros povos, ele acha que está em sua mão, porque afinal ele é o Birajara, o Senhor da lança, certo? E aqui nós terminamos esta pequena resenha, meus queridos e prezados amigos, e não me leve a mal, certo? É algo diferente, um vídeo diferente, e na verdade eu estou discorrendo sobre o livro O Birajara, de José de Alencar, e eu digo para você, leia este livro e você vai ficar bem informado sobre algumas questões indígenas, certo? Algumas culturas indígenas do nosso Brasil, certo? Então, o Birajara, que pertencia à tribo dos Araguaias, aos índios Araguaias, certo? Vence um grande guerreiro da tribo dos Tocantins. Quando ele vence a onça, o grande jaguar, ele então se denomina Jaguaré, aquele que vence a onça. Quando ele conquista a sua amada, ele se torna Jurandir, certo? Aquele que vem raiando como a luz. Quando ele vence o guerreiro terrível, temido, Tocantins, chamado Pojucã, ele se denomina o Birajara, o grande senhor da lança. Algumas vezes, será que nós temos essas identidades em nós? Será que nós, assim como Sansão venceu o leão, assim como este camarada venceu a onça, o jaguar,
Será que podemos nos denominar assim também de jaguaré, aquele que vence a onça? Quando conquistamos nossos sonhos, será que nós nos denominamos também, podemos nos denominar um Jurandir? E quando nós vencemos os nossos inimigos mortais e ferozes, os nossos inimigos, arqui-inimigos do mundo espiritual, será que podemos nos denominar também assim, Ubirajara, aquele que tem a lança, certo, espiritual, que detona, que mata, destrói, que vence os inimigos espirituais? 3 identidades e apenas um homem que sabia o que queria, que sabia o que conquistar, que sabia para que veio ao mundo. Um homem que era um índio, um homem que era um indígena, um homem que era tribal, um homem que não era civilizado, um homem que vivia na mata, um homem que vivia seminu. Mas o homem que é o grande personagem deste romance do escritor, grande escritor brasileiro, José de Alencar. Leia esse livro para que você fique bem informado. E muito obrigado, até logo.